Os aceleradores, GPUs e TPUs, são uma parte essencial da modelagem, treinamento e inferência de alto desempenho. Mas eles também são bastante caros e por isso é importante usá-los com eficiência. Isso significa que devemos mantê-los ocupados, o que exige que você forneça dados suficientes com rapidez suficiente. E é por isso que a ingestão de alto desempenho é importante na modelagem de alto desempenho. Vamos discutir isso neste vídeo. Vamos discutir por que os pipelines de entrada geralmente são necessários para modelos de treinamento e os problemas relacionados à aplicação de transformações nos dados. Geralmente, as transformações lidam com tarefas de pré-processamento, que tendem a adicionar alguma sobrecarga, overload, ao pipeline de entrada de treinamento. Por exemplo, ao fazer um data augmentation, aumentar grandes conjuntos de dados de classificação de imagens, muitas dessas transformações são frequentemente aplicadas ao longo do treinamento, nesses elementos. Então, por exemplo, você sobe uma imagem, faz um flip, você faz um aumento de contraste, você faz um crop, um corte na imagem. Como resultado, se isso demorar muito, pode fazer com que a CPU, a GPU fica subutilizada enquanto aguarda os dados ficarem prontos. E isso não se limita apenas a essas transformações. Às vezes, você pode ter dados que simplesmente não cabem na memória e muitas vezes se torna um desafio criar um pipeline de dados de entrada escalável que vai alimentar a GPU com rapidez suficiente para que seus processadores de treinamento fiquem ocupados. No final, o objetivo deve ser utilizar de forma eficiente o hardware disponível e reduzir o tempo necessário para carregar os dados do disco, além de reduzir o tempo necessário para pré-processá-los. Os pipelines de entrada são uma parte importante de muitos pipelines de treinamento, mas geralmente também há requisitos semelhantes para pipelines de inferência, por exemplo, não só no treinamento. No contexto mais amplo de um pipeline de treinamento, como o pipeline do TensorFlow Extended, um pipeline de alto desempenho de entrada faria parte do componente do treinador, do trainer, e possivelmente outros componentes também, como o transform, que podem precisar trabalhar bastante nesses dados. Então, lembrando, a gente tem que levar em conta que há um tempo para buscar os dados do disco, depois vai trazer isso para a memória RAM, depois transformar esses dados e entregá-los à GPU. A gente tem que levar em conta que isso vai levar bastante tempo e a gente tem que tentar fazer uma forma de não fazer a GPU ficar esperando para isso acontecer. Há muitas maneiras de projetar um pipeline de entrada eficiente. Um framework que pode ajudar é o TensorFlow.data, ou tf.data, vamos falar assim. Vamos considerar os dados do TensorFlow como um exemplo de como projetar um pipeline de entrada eficiente. Você pode visualizar os pipelines de entrada como um processo ETL, fornecendo uma estrutura para facilitar a aplicação e otimização do desempenho. O que seria esse ETL? A primeira etapa envolve a extração, extraction, o E do ETL. A extração dos dados de armazenamento do dispositivo de armazenamento de dados, que podem ser locais ou também pode ser remoto, como disco rígido, SSD, ou armazenamento em nuvem e HDFS, por exemplo. Na segunda etapa, os dados precisam ser pré-processados, então o T do ETL é transform. Então os dados precisam ser pré-processados, o que inclui aí misturar os dados, agrupar, repetir, enfim, fazer outras transformações. E a maneira como você ordena essas transformações pode afetar o desempenho do seu pipeline de ETL. Isso é algo que você precisa estar ciente, ao usar qualquer transformação de dados como um map, ou seja um batch, uma batelada de dados, ou um shuffle, ou um repeat, repetir os dados ali e assim por diante. Em seguida você carrega os dados pré-processados no modelo, é o L do ETL, que é load, que podem estar treinando numa GPU ou uma TPU e inicia o treinamento. Um requisito fundamental para pipelines de entrada de alto desempenho
é o processamento paralelo dos dados em vários sistemas para tentar fazer o uso mais eficiente possível dos recursos de rede, de entrada e saída, né, de computação disponíveis. Especialmente para componentes mais caros, como os aceleradores, TPUs e GPUs, para mantê-los ocupados o maior tempo possível. Vejamos um padrão típico, no qual é fácil cair se você não tentar evitar, né? Nesse cenário aí, as principais componentes de hardware, incluindo os CPUs e aceleradores, ficam ansiosos aguardando a conclusão das etapas anteriores. Se você pensar bem, a ETL, né, extrair, transformar e carregar, né, extract, transform e load, é um bom modelo mental para desempenho dos dados. Agora, para ter uma ideia de como o pipeline pode ser executado, cada uma das diferentes etapas do ETL usa diferentes componentes de hardware em seu sistema, né? A fase de extração, ela está exercitando mais o disco, a rede, por exemplo, para carregar se for carregar a rede, se for carregar de um sistema remoto, né? A fase de transformação normalmente é feita na CPU, né, no processador do computador, e pode exigir muita CPU. Já a fase de carregamento está executando o subsistema de acesso direto à memória, Direct Memory Access, né, DMA, e as conexões com o seu acelerador, a GPU, né, ou a TPU. Então, cada fase dessa vai ocupar uma parte diferente do hardware e é isso que a gente vai tentar fazer uso disso para otimizar esse processo. Agora, esse aqui é um padrão mais eficiente do que o anterior, embora aqui ainda não é o ideal. Na prática, esse padrão pode ser difícil de otimizar mais, né, em muitos casos. Às vezes, você vai chegar nesse ponto aqui. Como esse diagrama mostra as operações de paralelização, você pode sobrepor as diferentes partes do ETL usando uma técnica conhecida como pipeline de software. Com o pipeline de software, você está extraindo dados, né, para alguma etapa. Vamos supor, né, você está extraindo dados para a etapa 5, enquanto está transformando os dados para a etapa 4, e enquanto carrega os dados para o acelerador da etapa 3. E o treinamento, enquanto isso, já está fazendo o treinamento da etapa 2, tudo ao mesmo tempo. Isso resulta num uso muito eficiente de seus recursos de computação. Como resultado, o seu treinamento é muito mais rápido e sua utilização de recursos é muito maior. Observe agora que agora existem apenas alguns casos em que seu disco rígido e a CPU estão realmente ociosos. Eu quero fazer um comentário que às vezes você não vai necessariamente usar isso aqui em produção, mas mesmo em pesquisa, é interessante que você consiga acelerar o seu treinamento, porque numa pesquisa você tem que fazer aquela iteração muitas vezes, né? De ajusta os dados, ajusta o modelo, etc. Então, quanto mais rápido você consegue fazer um treinamento, às vezes o seu modelo do mestrado aí, o doutorado, treina por 2 dias. Você conseguir fazer isso aqui em algumas horas, em 8 horas, por exemplo, você bota para treinar de noite, no outro dia já está treinado. E você consegue seguir sua pesquisa de forma muito mais acelerada. Por meio do pipeline do procedimento de treinamento, você pode superar os gargalos, né, da CPU, sobrepondo o pré-processamento da CPU e a execução dos modelos de acelerador, do modelo dos aceleradores, né? Enquanto o acelerador está ocupado treinando o modelo, no segundo plano, a CPU já pode começar a preparar os dados para a próxima etapa do treinamento. Você pode ver que há uma melhoria significativa do tempo de treinamento do modelo ao usar um pipeline. Embora você ainda possa esperar algum tempo ocioso, mas ele é bastante reduzido quando você utiliza esse pipeline que a gente comentou. Como então você otimiza seu pipeline de dados na prática? Existem algumas abordagens básicas que podem ser usadas para acelerar seu pipeline. A pré-busca dos dados, por exemplo, onde você começa a carregar os dados para a próxima etapa antes da conclusão da etapa atual. Outras técnicas envolvem a extração e transformação dos dados também paralelizados, o armazenamento em cache do conjunto de dados para iniciar o treinamento imediatamente após o início, né, de uma nova época. Também é muito eficaz quando você tem bastante
recursos para fazer isso. Por fim, você precisa estar ciente de como ordena essas otimizações no seu pipeline, para maximizar a eficácia do pipeline. Com a pré-busca, né, pre-fetching, você sobrepõe o trabalho de daquele que está produzindo, né, o produtor de dados, seria quem vai fornecer, com o trabalho de um consumidor, quem vai consumir os dados, enquanto o modelo está executando a etapa. O pipeline de entrada está lendo os dados para a etapa S mais 1. Então, enquanto o modelo está executando a etapa S, o pipeline de entrada já está lendo os dados da etapa S mais 1. E isso reduz o tempo total da etapa, né, para treinar o modelo ou extrair os dados do disco, que for maior. A API do TensorFlow, tf.data, fornece transformação de pré-busca, né, do conjunto de dados. Você pode usar isso para desacoplar o tempo em que os dados são produzidos do tempo em que os dados são consumidos. Essa transformação usa uma thread em segundo plano e um buffer interno para fazer a pré-busca desses elementos do conjunto de dados antes de serem solicitados. Idealmente, o número de elementos para essa pré-busca deve ser igual ou possivelmente maior do que o número de lotes consumidos por uma única etapa do treinamento. Você pode ajustar manualmente esse valor ou defini-lo com o tf.data, né? Ele também tem até o autotune para ver esse número de forma automática aí. E se você usa o Keras, também você pode fazer o treinamento utilizando, em vez de utilizar os dados na memória, né, utilizando aquelas sequência, né, chama de sequência lá, que vai ser uma estrutura que também vai rodar em segundo plano e vai ficar buscando os dados e oferecendo esses dados para a GPU quando ela solicita. Também é bastante utilizado aí para otimizar esse processo. Essa estrutura de sequência do Keras que eu comentei, ela inclusive já tem o load dos dados, né? E também a transformação, quer dizer, a extração do disco e a transformação. Em uma configuração do mundo real, os dados de entrada podem ser armazenados remotamente. Um pipeline de conjunto de dados que funciona bem ao ler dados localmente pode ficar meio afunilado, né, ao ler esses dados de forma remota, por conta do tempo, né, maior para buscar esses dados remotamente. Temos esse time to first byte, né, tempo ao primeiro byte. Ler o primeiro byte de um arquivo do armazenamento remoto pode levar muito mais tempo do que o armazenamento local, por conta da leitura remota em si, né? Então, você tem que ter uma largura de banda muito elevada, né, para conseguir fazer essa leitura. E a leitura de um único arquivo, ela pode utilizar apenas uma pequena fração dessa largura de banda. E aí você tem que maximizar a leitura de vários arquivos ao mesmo tempo, né? Para reduzir a sobrecarga da extração de dados, a transformação de intercalação do conjunto de dados da TensorFlow, né, é usada para paralelizar a etapa de carregamento dos dados, incluindo o conteúdo de intercalação de outros conjuntos de dados. O número de conjuntos de dados a serem sobrepostos, conforme especificado pelo argumento, né, de comprimento do ciclo, que tem aí na função que vocês estão vendo, enquanto o nível de paralelismo é definido com esse argumento que também você pode ver aí, o número de chamadas, né, paralelas. E semelhante à transformação de pré-busca, a transformação intercalada, ela oferece suporte também a esse ajuste automático experimental aí do TensorFlow. Ou você passa também já o dado, esse número de chamadas paralelas, você pode defini-lo você mesmo, né? Quando você vai preparar os dados, também é importante que você paralelize a transformação dos dados, como eu mencionei, não só a extração deles do disco ou do servidor remoto, né? Então, depois do load dos dados, depois de carregar os dados, essas entradas vão precisar ser pré-processadas. E esse pré-processamento dos dados, elemento por elemento, né, ela pode ser paralelizada em diversos núcleos de CPU, diversas threads, né?
E você também tem que definir o valor ótimo de paralelismo, que depende do tamanho, das dimensões dos dados de treinamento, do custo dessas transformações que você vai aplicar. Tem transformações mais simples, mas também tem transformações que podem ser bem complexas na CPU, né? Então você tem que verificar também a carga que a CPU está tendo naquele momento, né? Você pode ter vários processos rodando ao mesmo tempo. Então você pode tentar várias vezes ajustar esse valor, ou tem o TF.data autotune para fazer isso automaticamente. Então aí a gente pode ver, né, o que acontece quando você paraleliza aí a transformação dos dados, né? Tem a função embaixo que foi utilizada e o gráfico, né, que mostra a paralelização aí entre a leitura e a extração, né, de características, vamos dizer, né, que seria a transformação dos dados. O TensorFlow também tem essa capacidade de armazenar um conjunto de dados em cache, né, seja na memória ou no armazenamento local, se esses dados estiverem no armazenamento remoto, né. E em muitos casos isso é vantajoso e leva a um melhor desempenho do seu modelo. Porque você tem uma sobrecarga, né, na abertura dos arquivos, né, leitura dos dados. Então, quando você usa isso aqui, em vez de fazer essa leitura e abertura dos dados em cada época, ele faz só na primeira e depois usa apenas o cache, né, para poder fazer isso de forma mais veloz nas próximas épocas. Então a gente pode ter duas situações, né? Uma em que os seus dados transformados, né, eles cabem na memória da máquina onde você vai estar treinando o seu modelo, né? Então nesse caso é bom você subir os dados todos para a memória e aplicar essa transformação, né? Ou se não cabe também, talvez seja importante você fazer essa pré-transformação e deixar eles armazenados em cache já transformados, né? Você vai ter que fazer uma escolha dependendo dos recursos disponíveis no seu projeto aí.